Opa, fiel, primeiramente quero pedir para que você deixe o like e se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, né? Quero pedir também paciência, que os vídeos estou conversando um pouco alto aqui. Mas enfim, eu quero falar sobre o atual momento do Corinthians e do Luxemburgo, tá? Eu acho que isso merece um vídeo, porque o corintiano apanhou muito no começo do ano, foi muita porrada, perdendo para todo mundo, eliminação nas quartas de finais do Paulista, tomando porrada pro Remo, tendo que ganhar do Remo na base do empurra-empurra, na base do abafa, do desespero, né? Brasileirão, então, começou com cheiro de Série B, né? Começou o corintiano dentro daquela sombra da Série B a cada rodada, né? Não conseguindo ganhar em casa, jogando mal em casa, perdendo de 3-0, Botafogo, perdendo para Flamengo, para Palmeiras, para todo mundo. E o Corinthians vem de 10 jogos aí, né, sem perder. Né, 10 jogos sem perder. Só que assim, gente, eu sou um cara que eu gosto de analisar o que eu vejo dentro de campo. Eu não gosto de analisar a euforia. Por exemplo, é um grande momento que causa euforia. Legal, um momento ótimo para o Corinthians. Em relação ao que a gente já viveu na temporada. É um ótimo momento. Mas assim, eu gosto de analisar as coisas da forma que ela é. Por exemplo, o Corinthians no último jogo, só usando o último jogo de exemplo, claro que foi sem Renato Augusto, o Moscardo ainda está se recuperando, deve voltar agora contra o Curitiba. Sem o Rojas, também deve voltar contra o Curitiba. Sem o Murilo, poupou alguns jogadores e tal. Sim, mas assim, o Corinthians passou mais na sorte do que no juízo. É importante que passou, é ótimo. Se continuar jogando mal e passando e ganhando, tá ótimo, gente. Show de bola. Mas assim, o bom desempenho te aproxima da vitória, certo? E o mau desempenho te aproxima da derrota. Ou seja, tem algumas coisas que têm que ser corrigidas. É igual o Corinthians tomou, só no primeiro tempo, 5 finalizações de cabeça. O Corinthians teve, eu acho que uns 4 escanteios a favor e teve uns 7 ou 8 pro News Old Boys, né? Contra. O Corinthians, nesses escanteios, tanto a favor quanto contra, não ganhou uma bola, gente. Não teve uma bola que chegou o zagueiro e puf, tirou. Não teve, certo? Sempre o News Old Boys cabeceando para fora, ou então ganhando a primeira bola e ficando disputa dentro da área. Então, assim, é coisa que tem que se preocupar. Que eu, como torcedor, que eu não vou pela euforia, eu vou pelo que eu tô vendo, eu quero realmente o melhor pro clube, eu não fico vendo fantasia, e também não quero trazer a fantasia para vocês. Eu vejo essas coisas erradas que estão acontecendo, porque eu sei que se acontece isso contra o São Paulo, já era. Ah, mas o São Paulo vem mal, mas o São Paulo é um time encaixado, que há um mês atrás era um dos melhores, estava sendo colocado como um dos melhores do país, certo? Em relação ao momento. Tem jogadores que podem decidir, tem o Caleri, agora chegou o Lucas, aquele Pablo Maia, o volante, é muito bom jogador. Então, assim, tem alguns jogadores do São Paulo que podem decidir que não vão perder essas chances que foram dadas pro News Old Boys, por exemplo. Pegando o jogo contra o Inter, que o Corinthians teve duas falhas bizonhas, com 2 medalhões, que pra mim não é novidade. O Fábio Santos falhou bizonhamente no primeiro gol. O Gil não teve reação de ir no rebote, não teve velocidade para ir. No segundo gol, Fábio Santos foi igual um menino de 10 anos, jogando com adulto, tomou um drible, nem correu atrás para tentar cortar o cruzamento, né? O cara cruzou, o Gil não sobe, gol dos caras, falha do Fábio Santos. O News Old Boys a todo momento cruzava a bola na área do Corinthians. Ou seja, os laterais não cortam um cruzamento, gente. Chegou na linha de fundo, vai cruzar. Não tem como. Então, assim, são algumas coisas que acontecem no Corinthians que se acontece no jogo grande, igual esse da Copa do Brasil, que vai acontecer daqui uma semana, né? Um pouco menos de uma semana. Se acontece ali, eu não sei se o São Paulo não vai aproveitar. Então, eu tô preocupado com essa quantidade de cruzamentos que está tendo na área do Corinthians e o pior, que o Corinthians não está ganhando bola aérea. Bola aérea decide o jogo. E se você pega um time que tem qualidade, vai guardar. Então, assim, ótima fase, 10 jogos sem perder, né, ganhando alguns jogos e tal. O time está encorpando e tal, mas assim, alguns jogos é mais sorte do que juízo. Ah, mas se jogar mal e ganhar todos os jogos tá bom? Tá ótimo.
Porém, igual eu falei, o mau desempenho te aproxima da derrota e o bom desempenho te aproxima da vitória. Então a gente tem que encaixar, o time tem que procurar solucionar mais ainda os erros, melhorar o desempenho para continuar nessa fase, porque senão você pega um time aí mais preparado e esses erros se tornam fatais, né? Luxemburgo, gente, vamos lá. Luxemburgo que chegou aquela desconfiança toda, claro que eu falei do momento do Corinthians, mas acaba envolvendo o Luxemburgo também. Porém, eu vou falar do trabalho do Luxemburgo de forma específica, né? Que chegou naquela balbúrdia, confusão com o Cuca, time perdendo pra caramba, enfim, foi aquela loucura. E chegou muito mal, né? Chegou com um esquema, pra mim é falido, 4-4-2 pra mim é um esquema falido. E nós podemos ver vários jogos do Corinthians marcando mal e criando mal com essa formação. Podemos ver quando o Guedes estava no time, o Guedes e o Yuri afastados de todo o time, né? O time não tinha aquela coletividade. Até hoje tem um pouco, mas tem só na questão do bloco médio, não tem ofensivamente ainda, né? Minha opinião. Aí o Luxemburgo foi conseguindo aos poucos os resultados, né? Melhorando os resultados. Só que assim, gente, sinceramente, tá? Eu não consigo falar que eu tenho 100% de confiança no Luxemburgo. Ah, mas o cara tá 10 jogos sem perder, o time tá encaixando. Gente, o time tá melhorando, o time melhorou um pouco e tal. Mas assim, eu sou um cara que eu não tenho 100% de confiança no trabalho dele ainda. Não tenho, tenho sempre uma pulguinha atrás da orelha, né? Eu consigo ver muitos erros, assim, na marcação, muitos erros até às vezes em escalação, por ele insistir muito no Gil e no Fábio Santos. O Veríssimo já era para ter sido testado no Corinthians, ou faz tempo. Ele tá bem fisicamente, tá, gente? Não é que tá preparado fisicamente, não, ele tá bem fisicamente. O que ele tá fazendo em treinamento no Corinthians, ele tava fazendo no Benfica. Isso daí também é informação apurada, certo? Não é um achismo meu. Ele está bem fisicamente. Mas só que a insistência dele no Gil que não deixa ele colocar, não deixou ele testar mais o Veríssimo. Porque o Veríssimo já era para ter jogado uns 3 jogos aí pelo Corinthians e está apto para ser titular na Copa do Brasil. Certo? Porque o Gil vem falhando muito, gente. Vem falhando muito. Ah, o Gil fez um bom jogo, foi o melhor em campo contra o News Old Boys. Gente, quem é o ataque do News Old Boys? Os atacantes do News Old Boys foram os atacantes que erraram 6 finalizações de cabeça só no primeiro tempo. Os caras tiveram 6 chances dentro da área de cabecear a bola limpa e erraram. Então, esse tipo de atacante, gente, é normal e bem. Agora, quando ele pegou lá o Luiz Adriano, que também tem a idade dele, tá? Foi feito de criança. Né? Quando ele... Enfim, não vou ficar aqui citando aqui, né, que a gente já sabe, recapitulando, não tô aqui para retrospectivas, né? Então, assim, o problema do Luxemburgo é a questão dele ter uma insistência muito grande no Fábio Santos e no Gil, minha opinião. E também, muitas vezes o time faz muito bloco médio, bicho. Isso daí é uma coisa que me irrita um pouco, porque você dá muita oportunidade para os adversários. Os adversários ficam amassando muito o Corinthians durante os jogos. E os laterais do Corinthians não marcam bem. Os laterais do Corinthians permitem cruzamentos, ou seja, é muita chance para o adversário. Eles sempre vão chegar, abriu, cruzou. Abriu, cruzou. Então, assim, isso me preocupa muito. Mas o time está jogando, está começando a entender a filosofia dele, está se entrosando na filosofia dele e isso tem dado certo. Em matéria de resultado, principalmente, tem dado muito certo. Né? Isso daí eu tenho que ressaltar também. Eu não estou aqui só para criticar o cara. Mas eu estou falando dos defeitos e também falando as coisas boas. Né? O time está se encaixando, está começando a incorporar a filosofia dele. Ele é um cara que eu acho que tem tudo para dar a volta por cima na carreira. Mas, para ser sincero para vocês, eu ainda não tenho 100% de confiança nele, não. Tá? E eu quero ver esses próximos jogos grandes aí do Corinthians, né? Pegar um jogo grande no Brasileirão, né? Assim, que o Corinthians vá, consiga jogar bem. Quero pegar um jogo grande aí, essa Copa do Brasil, esse próximo jogo da Copa do Brasil, porque até o primeiro jogo da Copa do Brasil, nós vimos que o São Paulo, mesmo jogando na casa do Corinthians, jogou melhor, né?
controlou o jogo. É a nossa sorte que temos o Renato Augusto, porque o Renato salvou o Corinthians, né? Então, assim, eu quero sentir mais autoridade no Corinthians jogando bola. Claro que conta a má montagem do elenco, conta. O Corinthians perdeu o melhor jogador e não tem substituto. Os caras não se precaveram. O Corinthians não tem um lateral esquerdo. Então, assim, isso daí já foge do controle do Luxemburgo também. Mas eu trouxe aqui coisas que eu tinha que falar, né, que são pertinentes em relação a esse bom momento do Corinthians que tem que se observar. Enfim, comente o que você achou, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa o like para fortalecer e vai Corinthians!